Bom, eu acredito que uma boa forma da gente iniciar o nosso ano é relembrando e reafirmando alguns dos nossos valores como comunidade, como parte da Igreja de Jesus aqui nessa cidade. E hoje é isso que a gente vai fazer. Na verdade, pelos próximos 3, hoje mais os próximos 2 domingos, nós vamos fazer isso. Nós vamos ter uma série sobre alguns valores da comunidade e vai ser legal. Vai ser um tempo de reafirmar o nosso DNA, quem nós somos, o que nós cremos que Deus nos chamou para fazer, para ser como igreja. Então, hoje, eu queria contar para vocês uma experiência que a gente teve há alguns anos atrás, quando a gente ainda se reunia no nosso salão antigo. Nós tivemos um dia uma noite de adoração com um amigo muito querido da Argentina, chamado Lucas Consli. Ele é autor de várias canções que a gente canta aqui. E foi uma noite daquelas que ninguém quer ir embora, que o líder de adoração já parou de cantar e todo mundo continua cantando. Foi uma noite bem especial. E, naquela noite, esse amigo, Lucas, ele teve uma visão enquanto ele estava com a gente. Ele via a nossa comunidade como famílias reunidas em volta de uma fogueira. E a gente se aquecia em volta daquela fogueira. Enquanto a gente se aquecia em volta daquela fogueira, outras pessoas chegavam e se reuniam a nós. Então, essa visão que ele teve, para nós, foi muito marcante, porque ilustrou muito bem o que nós estávamos tentando construir, desejando viver como igreja. Então, desde aquele tempo até agora, a gente usa essa visão. Se você já está na base, já passou pelos nossos cursos, pela nossa introdução aqui, você já deve ter ouvido isso. Se você está visitando, não sei. Se você está nos grupos caseiros, com certeza você já ouviu. Mas, se você está visitando hoje, é uma oportunidade de você entender melhor quem nós somos, ou o que nós cremos que Deus nos chamou para ser. E, então, essa visão ela ilustrou bem isso que nós cremos que Deus tem para nós. E a gente sempre usa ela para se lembrar do que Deus nos chamou e para tentar explicar isso também para quem se aproxima da gente. E aí, o significado disso era o seguinte, que a gente entendeu. A gente entendeu que... Obrigada. A gente entendeu que aquele fogo, aquela fogueira que ele viu na visão, era a própria presença de Deus. E que era o centro da nossa reunião. As famílias se reuniam ao redor da fogueira, e realmente é isso que nós queremos. Nós queremos que o centro, não só da nossa reunião, mas da nossa comunidade, seja a presença de Deus, seja a vida de Jesus. E isso é o que nos une. É por isso que nós nos reunimos, é isso que nos aquece, é isso que aquece o nosso coração. E nós, em volta daquela fogueira, ao mesmo tempo que nos aquecemos, nós também somos responsáveis por alimentar a fogueira, por colocar lenha e fazer com que a presença de Deus continue queimando no nosso meio. E, enquanto nós fazemos isso, Deus acrescenta aqueles que Ele deseja acrescentar. Então, isso é um resumo bem simples, fácil de entender, do que nós cremos que Deus nos chamou para ser. E aí, então, nas próximas 2 semanas, a gente vai aprofundar um pouco nisso, mas hoje eu vou tratar de um aspecto dessa visão, que é o fogo da presença de Deus em nosso meio e a nossa responsabilidade por zelar por esse fogo. Eu queria começar, então, lendo Levítico 13, ou lembrando, nem sempre eu vou abrir a Bíblia, mas eu vou citar. Então, em Levítico 13, quando Deus está dando para Moisés instruções sobre como vão funcionar as ofertas no templo, ele diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E esse é um texto que, para nós, na nossa comunidade, ele é uma inspiração forte. E é uma declaração que a gente usa profeticamente também. Especialmente no nosso espaço de sala de oração, nós falamos muito sobre isso, porque nós cremos, sim, que o Senhor deseja que o fogo queime continuamente em ofertas, em adoração a Ele. E nós queremos ser parte das pessoas que vão zelar por esse fogo, vão fazer com que esse fogo continue queimando. Mas aí, depois, já no Novo Testamento, em 1 Coríntios, quando Paulo está ensinando
aos irmãos de Corinto, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz, eu vou ler para vocês, ele diz que nós somos templo do Espírito. No capítulo 3, versículo 16 e 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Em outras versões, usa a palavra templo. E também no capítulo 6, mais na frente, no versículo 19, ele fala numa dimensão mais individual, ele fala que nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então, Paulo, ele usa a palavra templo, e ele, então, compara a nossa coletividade, mas também a nossa individualidade, o nosso corpo, com aquele templo onde o fogo deveria queimar continuamente. Aquele templo do Antigo Testamento, em que as ofertas eram oferecidas e queimadas diante do Senhor. Então, ele está usando o mesmo termo, ele está, na verdade, transicionando esse templo para nós. Somos nós agora onde a presença de Deus habita. Esse termo, ele remetia ao lugar onde a presença de Deus habitava, onde estava a Arca da Aliança. Então, ele transiciona isso agora para nós. Nós, individualmente, e nós, coletivamente, somos agora, então, o templo do Espírito Santo, do Espírito Santo do Senhor, né? Então, onde ele habita, onde ele se manifesta, nós somos esse lugar. Então, agora, o fogo deve queimar continuamente dentro de nós e entre nós, como comunidade. É nesse lugar que o fogo deve arder continuamente e não se apagar. E então é nossa responsabilidade zelar pelo fogo da presença de Deus em nosso meio e dentro de nós. Que nós agora somos, então, o lugar da sua habitação. E aí eu fiquei pensando, então, de que maneira que nós podemos nos expor ao fogo da presença do Senhor e de que maneira nós podemos zelar por esse fogo, individualmente e coletivamente, porque as duas dimensões são importantes e nenhuma delas pode ser negligenciada. E aí eu fiquei pensando num paralelo com a igreja de Atos, que é muito famosa por ter vivido esse momento de despertamento em seu começo, né, logo depois de terem vivido experiências pessoais com Jesus, e Jesus subiu aos céus, e então eles tinham andado com Jesus, eles tinham sido impactados pela vida de Jesus, e logo depois receberam o Espírito Santo. E aí eu fiquei tentando fazer um paralelo com a igreja de Atos para tentar entender formas de zelar pelo fogo da presença de Deus de maneira individual e também de maneira coletiva. Enfim, essa igreja, a igreja primitiva é famosa por ter sido despertada pelo Senhor, por ter correspondido com o despertamento do Senhor e por todos os desdobramentos dessa interação entre Deus e a igreja. E aí, individualmente, é importante que a gente lembre que essa igreja teve início com aqueles homens e aquelas mulheres que tinham andado com Jesus. Eram homens que estavam com Jesus enquanto ele estava nessa terra. Eles tinham experiências pessoais com o Senhor Jesus, eles conheceram Jesus de perto, eles ouviram as palavras de Jesus, eles foram impactados pela vida dele, pelo exemplo dele. E, então, uma coisa que, para começar, a gente precisa, para manter o fogo vivo dentro de nós, individualmente, eu estou falando agora, é ter experiências pessoais com Jesus. Nós não vamos conseguir manter um fogo aceso se nós não cultivarmos uma vida devocional constante, fervorosa. Se nós não criarmos espaço para o Senhor no nosso dia e no nosso coração. Então, de que eu estou falando? Eu estou falando de espaço para leitura da Bíblia, para meditação na palavra, oração, contemplação,
buscar desenvolver os prazeres eternos de uma vida de santidade, que da última vez que eu compartilhei a palavra, eu falei sobre, que é descobrir os prazeres de amar a Deus, descobrir os prazeres que o próprio Deus tem. E nós também podemos ser participantes desses prazeres. Então, isso é uma estratégia, uma chave para desenvolver e zelar pelo fogo da presença de Deus dentro do nosso próprio coração. Nós podemos ter ótimos cultos, nós podemos ter ótimos ensinos e ouvir ótimos ensinos, nós podemos participar de momentos de adoração maravilhosos, com líderes de adoração ótimos, mas, se nós não cultivarmos uma vida pessoal de devoção, nós não seremos capazes de manter esse fogo aceso dentro de nós. Pode até parecer para os outros, mas não significa que é. Então, essa é uma responsabilidade pessoal que ninguém mais pode fazer por você. Só você pode investir. E não se comparando a quem está ao seu redor, mas no caminho que você tem trilhado com Jesus, só você pode investir em uma vida pessoal, devocional, constante, perseverante. E é somente quando nós nos expomos às verdades da palavra de Deus que os nossos olhos são abertos, que nós recebemos revelação, que nós conhecemos mais de quem Jesus é, nós conhecemos mais sobre a sua história, sobre o seu amor por nós. Nós podemos ser cativados por esse amor, nós podemos nos envolver com a sua história, nós podemos entender o nosso lugar no meio dessa história. E através dessa vida devocional é que é possível despertar e cultivar, então, o fogo do Senhor no nosso interior. Nos expondo às verdades da palavra de Deus, que nossa fé é fortalecida, nós ficamos cheios de coragem para proclamar, porque nós nos dedicamos à verdade dele e nós somos convencidos por essa verdade, nós temos a fé fortalecida, os nossos pensamentos mudam, a nossa estrutura de pensar muda, e nós passamos a realmente crer no que nós nos dedicamos a ler, e a estudar e a meditar. Então, até mesmo nossa oração é enriquecida, nossa conversa com Ele é enriquecida pelas verdades da sua palavra. E então, nós temos mais desejo e clareza da nossa dependência dEle, e nós podemos declarar isso com mais convicção, nossa confiança nele, de que é Ele que cuida de nós, de que é Ele que tem todas as coisas nas mãos. E também nós podemos ouvir o que Ele tem para dizer sobre nós. Então, quando nós desenvolvemos uma vida devocional dedicada, nós estamos zelando pelo fogo da presença de Deus dentro do nosso próprio coração. E isso é algo que somente nós podemos fazer. Eu queria falar do exemplo de João Batista, que foi um homem ardente pelo Senhor. Maria de Betânia, que foi uma mulher conhecida por um coração derramado aos pés de Jesus. Eles dois eram pessoas com corações ardentes, mas eles eram pessoas que cultivavam e zelavam por esse fogo nos seus corações. Eles não tratavam a presença do Senhor como algo que pode ficar para depois, eles não tinham a presença do Senhor como algo assim, Deus está sempre aí, então tá beleza. Não, eles eram muito radicais, eles eram dedicados a toda a palavra que saía da boca de Deus. Eles se assentavam diante de Jesus, como Maria fez para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Eles eram dedicados ao jejum. Eles corriam até a presença de Jesus, eles reconheciam o valor da sua presença, eles reconheciam a riqueza. João, quando viu Jesus se aproximando para ser batizado, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconhecia o valor da presença de Jesus. Eles entregavam tudo, suas maiores riquezas e até mesmo a sua vida. Então, eles são exemplos dignos de serem seguidos. Inclusive, pelo próprio Jesus, Jesus falou que João era o maior homem nascido de mulher e que Maria deveria ser lembrada em todo lugar onde o evangelho do reino fosse pregado. Então, são pessoas com um coração ardente que são dignas da gente olhar para a vida delas e nos espelharmos neles. Então, eles não tratavam a presença de Jesus como qualquer coisa. Eles realmente reconheciam
quem Ele era. E se nós desejamos ser esses homens e mulheres que cultivam no coração esse fogo de amor pelo Senhor, é preciso, então, que a gente seja radical em dedicar as nossas vidas para cultivar a paixão pelo Senhor, pelas coisas que Ele ama, mas também para repudiar tudo que Ele odeia, tudo que Ele repudia, e tudo aquilo que pode vir a extinguir o espírito do nosso meio e do nosso coração. Em Gálatas 5, dos versículos 19 a 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Talvez você já deve ter lido essa passagem e ela pode ter passado batida ou, enfim, a gente já pode estar acostumado a ler ela e a gente já sabe o que é pecado, não é verdade, né? A gente já sabe quais são as coisas que são pecado, mas vale a pena olhar com atenção para essa passagem, analisando a sua própria vida, porque as pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E mais na frente, na carta aos Tessalonicenses, Paulo dá uma advertência de que não extinguam o Espírito de Deus. Então, é possível que o fogo do Senhor se apague de nós, se nós nos entregarmos a essas obras. Se nós passarmos a considerar que elas são normais, talvez até algumas dessas aqui são socialmente aceitas, mas nós precisamos também nos posicionar radicalmente contra as coisas que o Senhor repudia. E isso faz parte de zelar por esse fogo, zelar pelo fogo da presença dEle em nosso coração. Então, diante desse pequeno trecho aqui, a gente pode parar e fazer uma avaliação honesta das nossas vidas, sobre o tipo de obras que nós temos produzido, se são da carne ou se são fruto do Espírito. E nós podemos e devemos, encarar de frente o pecado dentro de nós, olhar para a gente no espelho e ter uma atitude ativa de repudiar o que não vem do Senhor e zelar por esse fogo dentro de nós. Então, é necessário que a gente ande em arrependimento, é necessário que a gente avalie constantemente a nossa vida. Sinceramente, se nós temos vivido e nós não nos lembramos da última vez que nós precisamos parar e pedir perdão e nos arrepender e confessar o pecado a Deus, mas também a algum irmão, e pedir que ele orasse com a gente e nos posicionar diante do irmão e do Senhor para mudar de atitude, tem alguma coisa errada. Porque a própria Bíblia fala que aquele diz que não tem pecado, está mentindo. Então, nós precisamos viver uma vida de nos posicionar radicalmente contra o pecado. É claro, nós estamos num caminho de nos tornar perfeitos. Mas o nosso posicionamento, a partir do momento que nós reconhecemos o pecado em nós, a partir do momento que nós nos olhamos diante da verdade da palavra de Deus e reconhecemos que existe algo para ser transformado, que existe uma área em que ainda nós podemos nos tornar mais parecidos com Jesus, que existe alguma questão em nós da qual nós ainda precisamos nos arrepender e mudar de atitude. Então, nós precisamos tomar os passos necessários para isso. E isso é muito sério, porque em 1 Coríntios 3,17, Paulo fala que nós somos o santuário do Espírito e que nós não devemos destruir o santuário do Espírito, mas que Deus destruirá aqueles que destruírem o seu santuário. Então, o próprio Deus é um Deus zeloso. E se nós não tivermos cuidado de zelar pelo templo dele, que somos nós, cada um de nós, e nós juntos, ele
ele não vai nos poupar. Porque ele foi até as últimas consequências. Ele é zeloso, ele se entregou, ele entregou tudo que ele tinha, ele morreu pelado numa cruz. Ele não vai nos poupar. Ele não medirá esforços para zelar pelo seu santuário, que somos nós mesmos. Então, nós precisamos estar comprometidos com esse zelo pelo fogo do Senhor dentro de nós. Porque Deus destrói aqueles que não são comprometidos com o zelo pelo seu templo. Então, é muito importante que constantemente nós façamos uma avaliação da forma como nós temos vivido, e nós não podemos nos enganar com um mero cumprimento de obrigações. Nós aqui não cultivamos esse tipo de mentalidade, mas às vezes a gente se engana, mas não dá para viver uma vida assim. Não dá para só viver uma vida cumprindo uma lista do que a gente já sabe, do que é socialmente aceito, que é o que pode e o que não se pode fazer, o que deve ou não se deve fazer como um bom cristão. Isso pode até criar uma boa aparência, mas não é sustentável. Não alimenta o fogo do Senhor em nós. Na verdade, destrói o nosso coração. Não gera uma vida de santidade, não gera uma vida de prazer e alegria na presença de Deus. Então, para tudo, se olha no espelho, se analisa diante da verdade da palavra do Senhor e reconheça diante do Senhor quais são as áreas em que você necessita ainda de graça, misericórdia dele para vencer. Confessa, decida deixar e zele, então, pelo fogo do Senhor dentro de você, para que esse fogo ganhe mais espaço no seu coração. E essa interação com o Espírito Santo, ela depende de duas partes, né? Ela depende de nós e ela depende do próprio Espírito Santo. Mas nós podemos ter certeza e segurança de que ele é sempre interessado e ele é sempre disposto a interagir com a gente. Então, no final das contas, só depende da gente. Nós somos os responsáveis por alimentar essa interação e esse fogo queimando. Nós somos responsáveis por buscar maneiras de manter essa chama acesa. Nós somos os responsáveis. E só nós podemos fazer isso por nós mesmos. Talvez nós podemos buscar ajuda. Né? Mas eu não sei como orar. Tudo bem, os discípulos não sabiam como orar, e eles perguntaram a Jesus como orar. Então, você pode buscar ajuda, você pode fazer um curso, você pode, talvez, estudar mais sobre o profético, você pode querer fazer um curso bíblico, você pode, talvez, buscar os seus amigos e falar, mas como você ouve o Espírito Santo? Como é que você faz para interagir com o Espírito Santo? Você pode buscar ajuda, mas só você vai poder fazer isso por você mesmo. Só você vai poder interagir com o Espírito Santo. Não adianta depender de um homem de Deus que te fale as coisas que o Espírito Santo tem para te dizer. Só você pode interagir com ele para manter esse fogo aceso dentro do seu coração. E o benefício de desenvolver essa interação, o benefício de cultivar esse coração ardente, o benefício de zelar por esse fogo dentro do seu próprio coração, não é só seu, não é só meu, mas é para o corpo de Cristo, é para a edificação da igreja. Então, quando nós somos comprometidos com uma vida pessoal de zelar por esse fogo, nós não edificamos somente a nós mesmos, mas isso nos faz edificar também a igreja de Jesus. E isso nos leva, então, agora para pensar na dimensão coletiva de zelar por esse fogo, de zelar pela presença dele no nosso meio. E, coletivamente, Deus nos chama para ser um povo que zela pela presença dele entre nós, para ser uma família que valoriza, que deseja a movimentação dele entre nós, a ação dele entre nós, que tem grande expectativa quando nós nos reunimos, do que ele pode fazer. Seja quando nós estamos com um amigo conversando, seja quando nós estamos nas nossas casas, nos nossos grupos de igreja na cidade, ou seja, quando nós estamos aqui juntos, nós precisamos cultivar no nosso coração grande expectativa do que ele deseja fazer entre nós. E quando nós falamos dessa dimensão coletiva,
todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis pela liberdade que o Espírito Santo tem e que o fogo do Senhor tem para queimar no nosso meio. Então, nós coletivamente somos o seu templo. E nós coletivamente somos, então, responsáveis por zelar por esse fogo agora entre nós. Não somente no nosso coração, mas entre nós. Aí, voltando para a igreja de Atos, eu fiquei procurando o que aqueles irmãos que estavam em chamas, estavam com o coração ardendo pelo Senhor, eles tinham acabado de ver Jesus subindo aos céus, Jesus tinha prometido para eles que eles deveriam esperar até que o Espírito Santo fosse derramado. Então, eles estavam queimando pelo Senhor. E eu fui procurar o que eles faziam, então, para manter esse fogo aceso, para zelar por esse fogo. E aí eu queria usar um pouco o exemplo deles também. Uma coisa que eles faziam é que eles se reuniam, após a partida de Jesus, eles se reuniam com grande expectativa do que Deus faria entre eles. Eles creram na palavra que Jesus deu a eles, de que o Espírito Santo seria derramado, desceria sobre eles. Então, um pouco depois, eles estavam reunidos um dia, orando e diante do Senhor, e eles receberam aquele fogo do Espírito Santo, quando estavam reunidos. E eles corresponderam com o fogo que o Espírito Santo colocou dentro deles. Uma característica legal de pensar também é que eles começaram a falar em línguas e todos eles se entendiam. Então, eles tinham unidade. A partir do momento que eles receberam o fogo do Espírito Santo, eles andavam em unidade. Por mais que cada um fosse de um povo, e tudo bem que nós tenhamos as nossas diferenças, e tudo bem que nós tenhamos afinidades entre nós, mas eles tinham unidade no falar e também no viver. Então, como eles zelavam pelo fogo do Espírito que foi derramado sobre eles? Eu vou dar alguns exemplos e eu vou citar referências. Eu vou ler algumas, ou algumas eu vou só falar um pouco sobre elas. Eles acreditavam e proclamavam com ousadia a obra redentora de Jesus. Em Atos, capítulo 2, é um pouquinho longo, eu não vou ler, do versículo 14 até o 40, Pedro confronta aqueles que julgavam aquelas pessoas que estavam no dia de Pentecostes, né? Teve aquele moverzão lá, e aí quem estava de fora olhava para aquelas pessoas e diziam que eles eram bêbados. E aí Pedro, cheio de ousadia e autoridade, ele confronta essas pessoas que estavam julgando aqueles que tinham recebido o Espírito Santo. Em Atos também, no capítulo 5, versículo 21 a 26, os apóstolos eles tinham acabado de ser presos, vou ler esse, e milagrosamente as cadeias se abriram e eles foram libertos. E Deus mandou eles voltarem para o templo, mas eles tinham sido presos justamente porque eles estavam no templo e os homens da lei ficaram com inveja, porque muitas pessoas estavam querendo ouvir o que eles tinham para dizer. E aí eles foram presos, mas aí justamente quando Deus solta eles e manda eles voltarem para o templo e continuar pregando. E aí eles obedeceram. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Então, eles foram cheios de ousadia, eles acreditaram em tudo que Jesus disse, e eles proclamaram toda a verdade que Jesus tinha dito a eles, diante daqueles homens religiosos, e que queriam prender eles, que realmente representavam uma ameaça para eles, mas eles não deixaram de proclamar a obra redentora de Jesus. Em outro momento, tem também o texto
que é o capítulo inteiro, o capítulo 7 de Atos, a pregação de Estevão, quando ele também se apresenta diante dos líderes, dos mestres da lei. Ele estava sendo preso para ser apedrejado, mas ele prega uma pregação completa, contando a história desde o início, de como a igreja havia sido perseguida, mas que ainda assim Jesus estava dando vitória e a igreja estava avançando. Ele prega tudo isso diante daqueles homens que estavam ameaçando prender ele, matar ele, com muita autoridade. Então, eles proclamavam com ousadia a obra redentora de Jesus. E cada vez que a gente proclama e a gente ouve a verdade sobre a obra de Jesus, mais uma vez a nossa fé é fortalecida, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma outra coisa que eles faziam é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, o ensino que o próprio Jesus havia deixado para aqueles 12 homens que começaram a andar com ele ali e que começaram a multiplicar o ensino de Jesus. Eles se dedicavam também à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos eram cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos. Isso está em Atos 2, versículo 42 e 43. Uma outra coisa é que eles sempre tinham expectativa do que Deus podia fazer, mesmo diante de adversidades, como a gente já falou, diante de prisões, diante de perseguições. Eles confiavam que o Senhor era fiel para completar a obra que ele havia começado. Então, olha só a oração da igreja. Quando Pedro e João haviam sido recolhidos pelos homens da lei, pelo Sinédrio, para serem interrogados. E aí, depois disso, eles são soltos. E olha a pregação da igreja diante dessa perseguição. Em Atos, capítulo 4, versículo 19 a 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, não foi uma vez, não foi só em Pentecostes que o Espírito Santo se derramou sobre eles, mas o Espírito Santo se derramava constantemente sobre eles, porque eles se reuniam com expectativa do que o Espírito Santo podia fazer. E o Espírito Santo fazia. Eles se colocavam dispostos a isso. Então, acontecia. Mas o que eu queria dizer aqui é que eles oraram por ousadia, para que a palavra do Senhor, que eles fossem cheios de ousadia para anunciar a palavra corajosamente, mesmo tendo acabado de serem soltos de um interrogatório. Uma outra coisa que eles faziam para zelar pelo fogo da presença de Deus no meio deles, é que eles permaneciam atentos ao que o Espírito Santo desejava fazer em todo o tempo. Não só quando era a hora do culto, a hora da igreja na cidade, a hora de reunir com o irmão para orar, a hora da sala de oração, mas em todo o tempo. E um exemplo disso é aquela passagem em que Pedro e João estão indo para o templo, isso está em Atos 3, eles estão no caminho, e aí na porta ali, um homem aleijado pede ajuda, e eles dizem que não tem nada, mas o que eu tenho eu te dou. E eles curam aquele homem, e aquele homem tem a vida transformada. Então, eles estavam no caminho. E eles aceitaram parar, mesmo tendo um compromisso, porque eles estavam indo para o templo para um compromisso, mas eles aceitaram parar, porque eles acreditavam que o Espírito Santo desejava fazer algo, porque eles correspondiam com aquilo que o Espírito Santo desejava fazer, porque o coração deles estava em chama e porque eles queriam zelar pelo que o Espírito Santo desejava fazer entre eles, mesmo quando não era a hora marcada. Uma outra coisa que eles faziam é que eles eram radicais contra o pecado, por mais justificável que o pecado fosse. Então, a igreja de Atos ela era bem radical, e eles vendiam o que eles tinham, e eles juntavam as riquezas deles, e eles distribuíam entre eles as riquezas para quem precisasse. E aí tem a história de Ananias e Safira, que está no capítulo 5, se você quiser ler.
que venderam seus terrenos, suas riquezas, mas eles quiseram guardar um pouco. E eles não foram verdadeiros, e eles mentiram. Eles entregaram o dinheiro do que eles tinham vendido, dizendo que aquilo era tudo, mas não era tudo. Eles decidiram guardar uma parte para eles. E aí, quando eles foram perguntados sobre esse valor, Ananias cai morto, e mais tarde a mulher dele, que confirma que mente como ele, cai morta também. Então, Deus era radical também com eles, né? Na mesma proporção em que eles eram radicais com o Senhor. Então, eles se posicionavam radicalmente contra o pecado, por mais aceitável que aquele pecado fosse. Por mais aceitável que fosse, você pensar que, poxa, mas era propriedade deles, eles não podiam guardar um pouquinho para eles, para fazer um pé de meia. Não. Eles mentiram e eles não fizeram o que eles estavam se propondo a fazer como parte da igreja. E o Senhor foi duro, foi zeloso com eles, na mesma proporção. Então, mais tarde, em outras cartas, nas cartas de Paulo às igrejas, nós podemos ver também instruções bem claras sobre se posicionar radicalmente contra o pecado, se posicionar radicalmente contra as obras da carne, como a gente já leu. Em Tessalonicenses, enfim, em todos os livros de cartas às igrejas, nós temos instruções claras sobre pecados específicos que cada uma daquelas igrejas estavam cometendo e que eles deveriam mudar de atitude, e como eles podiam fazer isso. Então, o posicionamento radical contra o pecado também é uma parte importante de coletivamente zelar pela presença de Deus no nosso meio. E aí, por fim, um outro exemplo são todas as instruções que nós podemos ver nas cartas às igrejas. Eles aceitaram serem espalhados pela terra, eles foram até onde eles precisavam ir, espalharam o Evangelho e ensinavam. Eles ensinavam uns aos outros como obedecer aos mandamentos, e eles exortavam uns aos outros a viver uma vida pelo Espírito. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é que é nossa responsabilidade. Nós somos os responsáveis por zelar, por valorizar a presença do Senhor entre nós, por reconhecer que Ele está aqui. Porque, sim, é possível entrar e sair desse lugar sem perceber que Ele está aqui, sem corresponder com o que Ele deseja fazer, sem abrir espaço para que Ele haja, sem olhar para o seu irmão e talvez orar por ele, ou perguntar como ele está e realmente está disposto a ouvir o que ele tem para dizer, sem parar para ouvir o Senhor e talvez receber uma palavra específica para alguém. É possível que a gente viva a nossa vida na correria do dia a dia e não dê espaço para que o fogo do Espírito Santo queime dentro de nós. E eu queria hoje incentivar cada um de nós a olhar para o nosso interior e avaliar se nós temos sido fiéis em zelar por esse fogo, nas duas dimensões, tanto dentro do nosso coração, na nossa vida devocional, em dedicação diante da palavra do Senhor, em dedicação diante das verdades que Ele tem para dizer, e em meditação e oração, mas também no âmbito coletivo. Se nós temos cultivado esse desejo de crer que Ele está aqui, de perceber a presença dEle aqui, de parar para a presença dEle. Porque é possível, como Marta, estar na presença de Jesus e não parar, e simplesmente ficar ocupado com muitas atividades. Então, eu queria que agora a gente tivesse esse tempo de avaliar o nosso coração. Talvez você vai reconhecer que você não está sendo fiel em investir na sua vida devocional, ou talvez você vai reconhecer que você não está sendo fiel em ser radical contra o pecado. Talvez você vai reconhecer que, numa dimensão coletiva, você não tem se esforçado para permitir que o Espírito Santo se mova entre nós. Eu não sei o que é mais específico para você, mas eu queria que a gente tivesse esse tempo agora, de se colocar diante do Senhor.
porque é só por causa do Senhor que nós nos reunimos. Ele é o motivo. É pela presença dele no nosso meio, é por essa fogueira acesa entre nós que nós nos reunimos, que nós estamos juntos. A gente pode ser muito legal. Talvez aqui você tenha encontrado pessoas legais, talvez você tenha encontrado um bom amigo, mas por mais unido que nós sejamos, ou por mais legais que nós sejamos, nós não vamos ser capazes de nos manter aquecidos se esse fogo não estiver no nosso meio. Nós vamos esfriar. Se o que tem de mais legal entre nós somos nós mesmos e as nossas amizades e os nossos relacionamentos, nós vamos esfriar. É diante desse fogo que nós estamos, é Ele que nos une, é Ele que nos atrai. E se Deus tem chamado você para ser parte dessa comunidade, você precisa crer e entender que essa responsabilidade é sua também. Um valor que a gente tem como comunidade e que é uma das nossas principais atividades, é a sala de oração. Hoje a gente está passando por algumas reformulações, mas o valor da oração, da vida de oração, de um lugar de oração, de um lugar onde nós podemos estar continuamente diante do Senhor, é um valor muito importante para nós, porque nós cremos que essa presença é o que nos une, é o motivo de nós sermos igreja, é o motivo de nós sairmos da nossa casa nesse calor, para nos encontrarmos aqui, ou em qualquer outra ocasião, para nos encontrarmos em outros momentos. Talvez o que vai pegar para você é reconhecer que nas suas amizades, talvez você não tenha visto Deus entre você e a outra pessoa. Você tem deixado passar e você está vivendo uma vida sem incluir Deus nos seus relacionamentos. Eu não sei o que pega para você, mas o que eu queria dizer hoje é que é nossa responsabilidade alimentar essa fogueira. É nossa responsabilidade colocar mais fogo na fogueira, para que esse fogo do Espírito Santo se mantenha aceso entre nós e dentro dos nossos corações. Então, eu queria convidar vocês para a gente ter um tempo de se colocar diante de Deus, e você no seu lugar, abre o seu coração para o Senhor. Se você quiser procurar alguém para orar junto com você também, fique à vontade. E é isso. Espírito Santo, nós queremos te pedir, fala com a gente agora, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos declarar para o Senhor que nós desejamos o Senhor, nós desejamos ouvir a sua voz. Nós te pedimos, Senhor, vem nos corrigir nessa noite, vem alinhar os nossos corações. Nós queremos corresponder com o Senhor e nos posicionar mais uma vez diante do Senhor. O Senhor nos conhece, cada um de nós, cada uma das nossas dificuldades, as nossas fraquezas. O Senhor conhece a caminhada que nós temos com o Senhor. Obrigado porque o Senhor é um amigo. E obrigado porque o Senhor nos convida a nos assentar diante do fogo da sua presença. Obrigado porque o seu fogo tem aquecido os nossos corações. O seu fogo tem nos atraído ao Senhor. E também o seu fogo tem nos colocado juntos uns com os outros. E nós queremos, Pai, reconhecer a nossa responsabilidade diante do Senhor, por zelar pela sua presença no nosso meio, Pai, por santificar o seu nome no nosso meio, Jesus, por valorizar a presença do Senhor entre nós e dentro de nós.
Nós não queremos ser indiferentes, Deus, mas nós queremos ser cheios de expectativa com tudo que o Senhor deseja fazer. Cheios de expectativa com tudo que o Senhor deseja fazer. Nós cremos em toda palavra que sai da sua boca. Nós queremos corresponder e interagir com o Senhor para que toda a sua verdade se cumpra, Deus. Nós nos arrependemos diante do Senhor. Nós nos posicionamos diante do Senhor, Pai. Nós pedimos, aquece os nossos corações diante desse fogo, para que nós sejamos cheios de esperança no Senhor, cheios de fé, e para que nós nos posicionemos ativamente em manter essa chama acesa por onde quer que nós formos. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Onde eu quero estar, não há outro lugar. Em teu amor, não há outro lugar. Onde eu quero estar, não há outro lugar. Que em teu amor, acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Sim, Senhor, nós queremos nos comprometer com o fogo do Senhor dentro de nós. Acende um fogo. Não queremos resistir, Senhor. Não queremos controlar. Não queremos ser indiferente a esse fogo, Pai, mas nós queremos dizer, nós queremos mais, Senhor. Nós queremos tudo, Deus, tudo do Senhor. Nós queremos nos entregar para essa interação divina desse fogo queimando dentro de nós. E entre nós, Senhor, vem arder dentro de nós. Que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração.
corações, porque o Senhor queima dentro de nós. Acende o fogo em nós, Senhor. E nós queremos ser parceiros do Senhor em manter essa chama acesa, em zelar pela sua presença no nosso meio. Não, Senhor, nós não queremos ser aqueles que vão destruir o seu templo. Nós não queremos ser aqueles que vão extinguir o seu espírito, mas nós queremos alimentar a sua presença no nosso meio, Senhor. Em todo tempo, em todo momento, com quem quer que seja, em qualquer que seja a ocasião, nós queremos incluir o Senhor. Nós queremos ser cheios de expectativa do que o Senhor deseja fazer. Nós queremos ser cheios de expectativa de corresponder com o seu Espírito Santo, Pai. Queima em nós, Senhor. Queima em nós. Obrigado por essa noite, Senhor. Bom, é isso. Obrigado por estarem aqui. Vocês podem aproveitar essa semana para conversar um pouco sobre isso, marcar um encontro com alguém, ir numa praia e aproveitar para falar um pouco disso, porque a gente não tem nossos grupos caseiros ainda essa semana, então não deixe isso se apagar, mas alimenta esse fogo e use o seu tempo para compartilhar mais sobre isso, sobre o que Deus falou com você durante a sua semana. Um beijo e até semana que vem.